Hoje o Você em Dia resolveu fazer uma matéria diferente, voltada para os homens. Na verdade, a gente vai falar de um problema que traz muita dor de cabeça para cerca de 60% dos brasileiros. É a calvície. Quem vai falar melhor sobre esse assunto para a gente e ajudar a esclarecer algumas dúvidas é o cirurgião plástico Ricardo Araújo. Seja bem-vindo, Ricardo, ao nosso programa. Hoje, como eu estou sofrendo já um pouco desse mal, vou fazer o papel do telespectador e do paciente e, claro, fazer algumas perguntas para que a gente possa esclarecer realmente dúvidas e também procurar soluções. Ricardo, antes de mais nada, a gente precisa entender do que é que se trata a calvície. A calvície, chamada também alopecia androgenética, é uma queda do cabelo, uma miniaturização do cabelo devido à ação hormonal. Nosso cabelo, o calvo, que é geneticamente calvo, ele tem uma genética para calvície, ele vai sofrer esse problema, esse grande pesadelo para o masculino. Então, o cabelo vai miniaturizando, vai caindo, e é uma perda irreparável, ou era irreparável. Agora, com a cirurgia, a gente pode reparar esses cabelos perdidos. E assim a gente começa então a trazer luz para algumas pessoas que sofrem realmente com esse problema. Existe solução. E que solução seria essa? É justamente uma cirurgia plástica. Exato. É uma cirurgia plástica, é uma cirurgia de transplante capilar, onde são recolocados fios de cabelo transplantados do próprio paciente, de uma área que não sofre ação hormonal, que é bom que fique bem explicado isso. Esses cabelos que são transplantados são do próprio paciente e não sofrem ação hormonal. Ou seja, eles nunca mais vão cair. Esses cabelos vão ficar com o doente e vão crescer normalmente nos seus cabelos. Não serão rejeitados e nunca mais cairão. Então, no caso, justamente a parte em que cai o cabelo é essa parte de cima e porque passa por um processo hormonal. Essa parte lateral e traseira, no caso, ela não sofre esse problema, é daí que vocês fazem o transplante. É daí que a gente faz o cabelo, a gente faz o transplante. Por quê? A região lateral e posterior, ela tem uma origem embriológica diferente da região frontal. A região frontal, ela sofre ação do hormônio, tem um receptor para a testosterona, que na região lateral e posterior não tem. Ao retirarmos os folículos capilares da região posterior e lateral, eles vêm com essa origem embriológica, não sofrendo ação hormonal. E isso é o grande trunfo da cirurgia de calvície, é você transplantar cabelos que não serão rejeitados e ao mesmo tempo que não sofrerão mais a ação hormonal. E não vão ficar parecendo aquele cabelo de boneca como antigamente se via por aí, né? E o mais interessante, não cai nunca mais. Não cai nunca mais. A questão do cabelo de boneca era o seguinte: antigamente se tiravam tufos de cabelo. Hoje a cirurgia é totalmente diferente. A cirurgia é a retirada de uma faixa de couro cabeludo, seguido de separação das unidades foliculares, fio por fio. E depois são transplantados fio por fio no couro cabeludo. E vamos entender agora um pouco mais sobre a questão do procedimento cirúrgico. Qual é a área exatamente que vocês pegam, o tamanho que é necessário para poder fazer esse transplante? Então, o transplante é retirado proporcionalmente ao tamanho da cabeça do paciente. É retirado uma faixa de couro cabeludo, que vai de uma orelha a outra. Isso depende. O paciente que tem uma cabeça maior vai ter uma faixa maior. E também depende da elasticidade desse couro cabeludo. Se o paciente for com uma elasticidade maior, a gente consegue tirar até 1,5 a 2 centímetros de largura da faixa. Perfeito, só que agora a gente entra numa dúvida que eu imagino que seja de muitas pessoas. É um processo indolor, tem muita dor ou a dor não é tão grande assim? Pronto, os homens questionam sempre isso, a parte de dor, porque o homem normalmente é medroso. Então não reclama mais de dor, mas o procedimento é praticamente indolor. Medicações analgésicas simples, de uso cotidiano em casa, tipo dipirona, paracetamol, é o que é usado para o pós-operatório, usando por no máximo 2 dias. E no operatório, usa-se o quê? Durante a cirurgia, nós fazemos o quê? A cirurgia é feita com anestesia local e sedação. O paciente fica dormindo, ao ser chamado, ele acorda. Então é um processo bem simples para o paciente. Mas quanto tempo leva essa operação? Essa é a grande questão. Pode ser até simples para o paciente, mas é muito trabalhoso para o cirurgião plástico. O procedimento dura em torno de 6 até 7 horas. Perfeito, então. Mas durante todo esse momento, o paciente está relaxando, dormindo, na verdade, e depois apenas analgésicos. E agora os resultados? Em quanto tempo é possível perceber algum resultado? Pronto. O resultado, Menilson, é conseguido quando? Os cabelos eles caem quando são transplantados, mas fica a raiz. E a raiz começa a crescer a partir do 2º mês. Então o cabelo ele vai crescer de 0,6 a 0,9 centímetros por mês, dando resultado em torno de 8 meses a 1 ano de pós-operatório. E no caso, existe alguma indicação ou contraindicação para esses casos?
A contraindicação é aquele paciente que tem uma alopécia difusa. E a grande indicação é a alopécia androgenética, é a alopécia hormonal. Essa é a grande indicação, que é o que acomete a grande maioria dos homens do Brasil. E tem algum problema em uso de boné, uso de uma touca, durante esse processo de crescimento, de queda e crescimento? Nenhum. O paciente pode usar o boné. Essa história que o boné vai fazer o cabelo cair é mito. O que faz o cabelo cair, miniaturizar, realmente é a ação hormonal e o receptor presente no cabelo. Algumas pessoas têm dúvidas também com relação ao momento exato de fazer a cirurgia. Muitas delas não perderam ainda os cabelos completamente e outras estão já totalmente calvas. Como é que pode se fazer? Como é que a gente pode saber o horário exato, o tempo exato para poder recorrer a uma cirurgia como essa? Não existe tempo exato. Vai do querer do paciente. A cirurgia, a indicação maior é do paciente. O paciente tem que querer fazer a cirurgia. Mas, claro, os pacientes que ainda têm um estágio inicial de calvície são os que mais se beneficiam, porque eles não vão passar pelo dissabor de se tornar calvos. Eles vão ser preenchidos a área capilar e não terão esse dissabor. Perfeito. O motivo pelo qual a gente resolveu fazer essa entrevista é porque a calvície, evidentemente, mexe muito com o ego dos homens. E o doutor aqui tem uma curiosidade bem interessante. Ele passou por esse processo de calvície e hoje em dia tem um cabelo transplantado. E eu queria saber, na sua opinião, realmente é um processo em que se modifica, que se vale a pena ser feito? Com certeza. A autoestima melhora demais e era uma coisa que me incomodava, entendeu? Então, quem se incomoda, procurar um especialista no assunto. E assim a gente agradece ao Dr. Ricardo Araújo, muito obrigado de verdade. Assim também a gente pôde esclarecer algumas dúvidas para quem está sofrendo com esse mal, com esse problema. Existe sim uma luz no final do túnel para que vocês possam ficar ainda mais bonitos e confiantes. A verdade é essa. E eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. Ricardo Araújo pela prontidão e também por ajudar a gente a esclarecer essas dúvidas para todos os nossos telespectadores. Eu que agradeço você em dia por dar esse espaço, a gente tentar solucionar, tentar passar uma luz para essas pessoas que se incomodam com a calvície. Muito obrigado, meninos. Obrigado de verdade. E vocês aí, estão esperando o quê? Procura a solução agora, fica ainda mais bonito, mais confiante, vocês vão gostar.